Olá, seja bem-vindo à Editora Ibero-Americana de Educação e nessa jornada de aulas sobre jornada científica, produção científica, editoração científica, como publicar um artigo, conhecer os periódicos científicos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui contigo. A minha missão e a missão da Editora Ibero-Americana e a nossa equipe, o nosso time, é de levar informação e conhecimento para todos. Nós fomos formados pela universidade pública e esse é o mínimo que nós temos que devolver para a sociedade. Afinal de contas, a universidade, nós chamamos dela como pública porque nós não pagamos mensalidades, mas ela é alicerçada a partir de todos os pagamentos de impostos que nós fazemos. Então, merece a você receber informação e conhecimento. A aula de hoje, 16 de julho, uma boa noite e é um prazer estar aqui com você. Sou o professor Anderson Cruz, doutor em Educação Escolar, CEO da Editora Ibero-Americana, editor-chefe da editora, editor de periódicos científicos e principalmente mentor de um time de produção científica, mentor de autores, mentor para professores. Então nós estamos aqui para poder colaborar com o teu processo, com o teu avanço na produção científica, poder te ajudar. Conte com a Editora Ibero-Americana e o nosso time de professores, mestres, doutores. Presta atenção, todos eles com a experiência dos últimos 5 anos na editoração científica. Hoje nós vamos falar sobre por que publicar. Todos ouvimos, todos nós, desde quando adentramos ali no processo da universidade, no programa de pós-graduação, nós somos cobrados para publicar. Alguns reclamam, outros são contra o produtivismo acadêmico, mas eu não estou falando de produtivismo acadêmico. Aliás, se você gosta de produzir artigos científicos, por que não? Então, algumas pessoas são falhas na reflexão do que é produtivismo acadêmico. Se eu pudesse, hoje, eu escreveria no mínimo 10 artigos por ano. Você gosta de escrever? Eu conheço um professor que, se deixar, ele escreve 30. E ele sabe que eu estou falando dele. Ivan, um grande abraço para você. Muito obrigado pela nossa amizade de anos e por todo esse processo editorial que você me ajudou muito e eu reconheço aqui as nossas conversas, os nossos diálogos e trocas de ideias. Então, por que publicar? Toda universidade, ela tem um ranqueamento da produção científica. No Brasil, as 3 primeiras geralmente são USP, Unesp e Unicamp. A USP sempre fica em primeiro lugar. Geralmente a USP, ela produz em torno de 16 a 20 mil artigos científicos. E esses dados, pela AGE, estão desatualizados, porque o último dado foi de 2017. O ano passado, no congresso da ANPED, em Manaus, eu estive presente, os dados apresentados pela CAPES, a área da educação produziu mais de 300 mil produtos, sendo que desses 300 mil produtos, mais de 40 mil foram artigos científicos. Mas você sabe o que é um artigo científico? Como produzi-lo? Como submeter e ter qualidade? Porque é um outro quebra de paradigmas aqui no Brasil, porque eu observo nesses últimos anos que as pessoas lêem vários artigos, mas não citam os artigos. Se você leu 100 artigos, cite os 100 artigos. Isso é muito importante, inclusive para você como autor. Então imagine você escrevendo o teu artigo, as pessoas lendo o artigo, escrevendo o artigo, irão utilizar de alguma ideia que está no artigo, mas não cita o teu artigo. Isso é doloroso, não é? Mas é o quê? É um modelo, é uma questão cultural que nós temos aqui no Brasil. Principalmente na área de humanas. E a área de humanas não entende que para eu ter uma citação de um artigo científico publicado, geralmente demora 5 anos. Aí entra o processo, por exemplo, de comunicação e divulgação científica. Mais lá à frente, em outras aulas, vou falar sobre isso. Primeiro,
Por que publicar artigos científicos? Produção de conhecimento. Qual é o conhecimento que você está produzindo hoje? O teu artigo vai trazer realmente uma produção científica? Porque eu vejo nesses últimos 8 anos como análise, como editor, revisor, como parecerista, como avaliador, as pessoas escrevem mais do mesmo. Artigos científicos têm que trazer algum tipo de conhecimento. Qual é o objetivo do seu artigo científico? Saiba que você pode escrever artigos científicos na primeira pessoa. Introdução e considerações finais tem que ter a tua fala, a tua identidade. O que ele tem que ter é qualidade no processo da pesquisa, nos dados. Entenda isso. É romper uma cultura narcisista da vida acadêmica. Você não pode ficar preso nessa bolha. Você não pode ficar presa nessa bolha. O teu artigo, ele tem que alcançar o mundo. E para alcançar o mundo, ele tem que ter alguns itens básicos, que vamos falar mais à frente também. Então, o artigo científico, quando ele é publicado, você está gerando conhecimento, é produção do conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? É infinito. Se eu unir todas as áreas, é que o universo não é nenhum limite, porque é uma infinidade de possibilidades. Disseminação do conhecimento. Eu vou produzir conhecimento e com um artigo científico eu vou disseminar aquele conhecimento, ou seja, levar o teu conhecimento a partir do artigo científico para todos, para toda uma comunidade científica, uma comunidade acadêmica, para professores, para pesquisadores. E como eu venho dizendo, eu defendo que o artigo científico já tem que ser implementado como leitura, como letramento científico na educação básica. O Brasil não faz isso. E quer comparar a educação brasileira com a educação da Finlândia? Quer comparar isso com a educação americana ou europeia? Olha o quanto que nós temos que avançar ainda na educação. E fica uma pergunta, aliás, escreve aqui nos seus comentários, qual é o teu conceito acerca de educação? Porque o que nós temos no Brasil hoje, no meu ponto de vista, na grande maioria das instituições, é educação de conteúdos, educação escolar conteudista. Não prepara você, não me preparou e não vai preparar você para a realidade da vida que nós temos. Inclusive para ser professor dentro da própria universidade, dentro da própria escola, tampouco para viver o mercado. A não ser que você queira ser mediano, o que nós chamamos de medíocre. Eu não nasci para ser medíocre. Eu nasci para crescer, para vencer. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E aprenda uma coisa: não faça competição com ninguém. Você já tem um maior competidor, que é você com você mesmo. Olhe para você. E não deixe ninguém dizer para você que você não pode, que você não deve, que você não pode pensar assim. Então, o artigo científico, ele tem que trazer esses argumentos com outros teóricos e você trazer a sua identidade, a produção do seu conhecimento. Por fim, ampliar conhecimentos. Se eu pegar o mesmo tema, com o mesmo objeto de pesquisa e entregar para 100 pesquisadores, cada um vai produzir um conhecimento. É isso que é fantástico na produção científica. Por isso que nós temos tudo o que nós temos hoje. Agora, como é utilizada essa produção científica? Ela pode ser utilizada de má fé, de boa fé. Você pode inventar um produto, renovar um produto, inovar. Cumprir exigências do programa. Por quê? Nós temos que ter ali uma quantidade de horas, ou seja, horas extracurriculares, de atividades. Então, nós temos que escrever artigos científicos. Ampliação do conhecimento, como eu falei, e principalmente também estimular reflexão crítica. E nessa de cumprir exigências, o programa tem que produzir tantos artigos, e isso vai contribuir para que o teu programa eleve a nota. O teu artigo tem que ter uma questão social também, o que ele pode produzir para a sociedade. Se o artigo ele entrou em políticas públicas, tudo isso nós temos que pensar. E quais são os impactos dessa produção científica? É o social,
Ou seja, o artigo científico ele traz alguma mudança social para o mundo, para o teu bairro, para a tua escola, para a tua universidade, para a tua profissão, para a tua empresa? É isso que nós queremos. Pensar nisso. Não é simplesmente fazer um referencial bibliográfico, um levantamento bibliográfico e falar mais o mesmo. Segundo fulano de tal, segundo Beltrano de tal, por que fulano disse isso? E você não concluir com as suas palavras o que você quer mostrar e o que você realmente quer? O orientador tem um papel e uma obrigação de orientar método de pesquisa e escrita científica. Nós temos uma obrigação de trazer conhecimento. O ranqueamento das instituições é o que dá, em primeiro lugar, a melhor universidade do país, do mundo, e a produção científica. Então, nesse processo, nós temos a questão das aulas. Quero te agradecer por, nesse momento, por estar aqui comigo, com a Editora Ibero-Americana e com o nosso time, porque tudo isso aqui foi produzido por um time, não foi por mim. A Editora Ibero-Americana tem todo um serviço que são soluções para as suas necessidades. Revisão de textos, traduções, versões, mentorias, submissão de artigos para periódicos, processamento de periódicos, gestão de periódicos. É o que nós podemos solucionar para você. Conte com a Editora Ibero-Americana e te espero na próxima aula.